Para a gente analisar o escoamento no rotor, é interessante a gente lembrar um pouquinho de quais são as equações que a gente pode utilizar quando a gente faz uma análise de qualquer escoamento de fluidos. Então, de forma geral, a gente tem 5 equações principais, tá? Que a gente pode utilizar quando a gente faz análise de escoamentos de fluidos. Que são as leis básicas, né? A lei da conservação da massa, a segunda lei de movimento de Newton, né? Que é o princípio da quantidade de movimento linear. Essas duas a gente trabalha bastante lá em mecânica dos fluidos, por exemplo. A gente tem um princípio de quantidade de movimento angular, tá? Lá na segunda lei de Newton, né, a gente vê que as forças estão associadas a uma aceleração. No princípio de quantidade de movimento angular, a gente vê que os torques estão relacionados com variação de quantidade de movimento angular. Tá? Então, é algo análogo à segunda lei, só que é quando eu estou trabalhando com elementos girantes. Tá? Então, eu estou trabalhando, em vez de forças, estou trabalhando com torques. E já que a gente, numa máquina de fluxo, a gente tem um elemento girante, né, o rotor, então a gente vai trabalhar com esse princípio da quantidade de movimento angular. E a gente pode utilizar também a primeira e a segunda lei da termodinâmica, né, que é a conservação da energia, né, que é a primeira lei da termodinâmica, ou a segunda lei, que é aquela que diz que os processos naturalmente ocorrem em uma determinada direção, tá? Que é muito utilizada para análises lá de máquinas térmicas, sistemas de refrigeração e assim por diante, tá? Aqui a gente vai trabalhar bastante com a primeira, que é a conservação da massa, que vocês já trabalharam em outras disciplinas anteriormente, e a gente vai trabalhar bastante com essa terceira aqui, que é o princípio da quantidade de movimento angular. Mas para a gente chegar nessa equação aqui, eu vou relembrar com vocês a conservação da massa e relembrar com vocês a segunda lei do movimento de Newton, que é o princípio de quantidade de movimento linear. Porque fazendo uma analogia entre essa segunda lei de movimento de Newton, a gente consegue entender melhor o que significa esse princípio da quantidade de movimento angular. E essas equações aqui, essas 5 equações, essas leis básicas, eu posso formular elas em sistemas ou volumes de controle infinitesimais, ou seja, eu faço uma formulação diferencial, é como se eu fizesse o seguinte, ó, por exemplo, se eu estivesse analisando lá um escoamento no interior de uma tubulação, né? Uma formulação integral é como se eu pegasse o meu domínio e dividisse esse domínio em vários volumes de controle bem pequenos. Vamos pegar isso daqui, dividisse em vários volumes de controle bem pequenos e aplicasse aquelas equações de conservação da massa, conservação de quantidade de movimento, para cada um desses volumes de controle. É basicamente isso que está por trás do software de simulação, né? Ele divide o domínio que tu quer estudar em volumes bem pequenos, construa uma malha para dividir em volumes bem pequenos e aplica as equações de conservação do problema para essa malha. Então, para escoamentos de fluidos, geralmente é conservação da massa e conservação de quantidade de movimento. Se tem variação de temperatura do fluido, vai conservação de energia também, que é a primeira lei da termodinâmica. Tá? Então, basicamente, é isso que é resolvido para cada um dos volumes de controle. E isso é um processo interativo, tá? Tem um custo bem elevado. Na mão, tu não consegue fazer. Então, visto que é bem trabalhoso isso daqui é a base para simulação computacional. Só que a gente pode fazer uma análise integral também. Aqui é uma análise diferencial. Eu posso fazer uma análise integral. Eu tenho o mesmo sistema, por exemplo, uma tubulação, está passando um fluido aqui dentro, só que daí eu faço um volume de controle. E daí eu faço uma análise do meu escoamento, avaliando só as fronteiras desse volume de controle. Então, vou ter lá um fluxo de massa entrando aqui, saindo aqui, né? Com uma determinada velocidade de entrada e saída, e eu relaciono essas informações de entrada e saída com as forças que estão atuando aqui no meu sistema. Provavelmente, quando esse escoamento fizer essa alteração no movimento, eu vou ter como consequência uma força sobre essa tubulação, tá?
Então, a gente, com uma formulação integral, a gente consegue saber qual que é essa força que o fluido está fazendo sobre a tubulação. A gente não consegue descobrir numa formulação integral informações detalhadas, né? Ah, qual que é o campo de pressão sobre a superfície da tubulação? Para saber essas informações, a gente teria que fazer uma análise diferencial, pontual, né? Ponto a ponto. Mas uma análise geral, para saber qual que é a força que está atuando, qual que é, quando a gente for fazer uma análise de quantidade de movimento angular, qual que é o torque que tá associado, uma formulação integral já é suficiente. E o bom da formulação integral é que ela não demanda cálculos tão complexos quanto a parte diferencial. Geralmente, uma análise diferencial, a gente tem que escrever equações diferenciais para representar cada um dos processos de conservação de massa, quantidade de movimento e assim por diante. Numa formulação integral, a gente vai fazer uma equação na forma de integrais, que para resolver é mais tranquilo do que uma equação diferencial, que geralmente, na maioria dos problemas, eu não tenho uma solução analítica. Eu tenho que ir para métodos numéricos para resolver. Tá? Então, essa é a diferença dos dois, tá? A gente vai fazer uma abordagem principal nesse método aqui, método integral, tá? Que a gente consegue tirar algumas informações mais gerais. Bom, eu vou apresentar aqui para vocês, então, algumas equações, que são as equações de conservação da massa e conservação de quantidade de movimento linear, para uma formulação integral, tá? Eu vou apresentar as equações, talvez boa parte de vocês já viu essas equações antes, mas talvez não se lembrem muito em detalhes, talvez um ou outro não tenha visto nas disciplinas que fizeram anteriormente, tá? Mas eu vou explicar basicamente o que significa cada um desses termos, tá? Não se preocupe. Então, a gente vai começar aqui com a formulação integral da conservação da massa, tá? Então, o que significa essa equação aqui? Eu vou pegar ela, vou copiar, vou jogar aqui no whiteboard, só para a gente discutir um pouquinho. Então, aqui a gente vai trabalhar com conservação da massa. Que nada mais é do que dizer que a massa não pode ser destruída, né, nem aparecer do nada, ela vai ter sempre a conservação dela, tá? E quando eu escrevo num formato integral, eu teria alguma coisa assim, ó. Eu já vou representar, vou explicar o que significa cada um desses pontos, tá? Eu tenho um termo aqui, que é esse primeiro termo, que é um termo relacionado ao tempo, tá vendo que é uma derivada em relação ao tempo, que ele mostra como que a massa está variando no interior do volume de controle que eu estou analisando. Então, vamos dizer que eu tenho aquele exemplo, tá, da tubulação, tenho água, por exemplo, passando na tubulação, eu seleciono uma parte aqui desse interior da tubulação como volume de controle, tá? Esse termo aqui vai me dizer como que está sendo a variação da massa no interior desse volume de controle. Vou utilizar a análise dimensional para comprovar isso. Ó. Aqui eu tenho uma integral no volume de controle de ρ dV. Unidade da massa específica, o ρ é massa específica, né? É quilograma por metro cúbico. Tá? Então, o que eu estou fazendo nessa integral? Eu estou avaliando a massa específica de cada volume diferencial que eu tenho aqui no meu volume de controle, tá? E eu estou multiplicando a massa específica vezes esse volume diferencial. Tá? O volume tem unidade de metro cúbico, né? Então, quando eu faço isso daqui, eu estou vendo a massa de cada um desses volumes. Quando eu integro no volume de controle inteiro, o que é uma integral? Né? Uma soma de todos esses parâmetros. Eu vou ter, dentro dessa integral aqui, a massa de fluido aqui dentro. Então, esse termo aqui dentro da integral vai representar a massa de fluido que eu tenho dentro do volume de controle. E quando eu faço a derivada em relação ao tempo, deriva em relação ao tempo, então a unidade 1 sobre segundo, eu estou dizendo como
que a massa está variando ao longo do tempo no interior do volume de controle. Se a massa aqui dentro está aumentando, se ela está diminuindo, ou se ela permanece constante. Então, por exemplo, se eu tivesse lá uma entrada de massa, um fluxo de massa aqui, vamos dizer que está entrando num determinado momento, 3 quilogramas por segundo, tá? Está entrando 3 quilogramas por segundo de fluxo de massa aqui nesse volume de controle. E está saindo aqui 2 quilogramas por segundo, o que quer dizer isso? Está entrando 3, está saindo 2. Então, a cada segundo, a quantidade de massa dentro do meu volume está aumentando em 1 quilo. Esse termo aqui representaria esse aumento de 1 quilo por segundo. Beleza? Então, esse termo aqui, ele representa como que a massa está variando no interior do volume de controle. Então, eu vou até colocar aqui, ó, deixa eu colocar uma flechinha aqui para baixo. Esse termo ali, ele representa a taxa de aumento de massa no volume de controle. Vou chamar volume de controle assim, ó, VC, tá? Volume de controle, que é o que está escrito aqui, ó, volume de controle. Ô, Gustavo, não tinha que entrar 2 e sair 3, não está trocado aí? Aqui eu só coloquei um exemplo, né? Por exemplo, se está entrando 3 e está saindo 2, quer dizer que eu estou acumulando 1 quilograma por segundo aqui dentro, né? A cada segundo que passa, está sendo acumulado 1 quilograma aqui dentro do volume de controle. Consequentemente, eu estou aumentando a massa aqui em 1 quilograma por segundo. Tá? Eu poderia ter algum problema onde estaria entrando 2 e saindo 3. Daí o que quer dizer? Que a massa aqui dentro está diminuindo a cada segundo 1 quilograma, né? Porque entra menos do que sai. Beleza? Beleza. Então, esse termo aqui é a taxa de aumento de massa no volume de controle. E esse outro termo aqui, ó, vou representar ele aqui em verde, ele está relacionado com o que está acontecendo na superfície de controle. O que é a superfície de controle? É esse pontilhado. Então, o que está acontecendo aqui nos pontilhados, tá? Em cima da superfície. Bom, se a gente for ver esse caso específico, nessas paredes laterais aqui, ó, eu não tenho nem entrada de massa nem saída de massa, porque eu tenho parede. Então, aqui, se eu fosse avaliar aquela integral nessa parte aqui lateral, ela daria zero, porque eu não tenho nem entrada de massa nem saída de massa. Mas aqui, ó, na entrada e na saída, eu tenho entrada de massa, saída de massa. Então, esses termos aqui, ó, de 3 kg por segundo e 2 kg por segundo, eles estão relacionados a esse termo aqui, que é o fluxo de massa que está passando pela superfície. Tá? Então, se a gente for fazer uma análise de unidades aqui, ó, a massa específica, quilograma por metro cúbico, velocidade, metro por segundo, área, metro quadrado. Se a gente for analisar aqui, né, metro cúbico corta com esse metro e metro quadrado, vai ficar quilograma por segundo, que é a unidade de fluxo de massa. Tá? Então, esse termo representa o fluxo de massa. Basicamente, esse termo aqui destacado em verde, ele vai representar a taxa de... Não taxa, o fluxo de massa mesmo. Né? O fluxo de massa líquido que está saindo, que sai do volume pela superfície de controle, tá? Que sai pela superfície de controle.
Quando eu digo líquido aqui, eu quero dizer o que sai menos o que entra. Tá? Então, é isso que representa esse termo aqui. A soma dos dois termos, pela conservação da massa, tem que ser sempre igual a zero. E aqui a gente pode analisar, né? A gente viu que se está entrando 3 e saindo 2, quer dizer que eu tenho um aumento de 1 quilo a cada segundo dentro do volume de controle. Então, para esse caso aqui, eu teria esse termo aqui em vermelho, vou deixar aqui embaixo, ó. O termo em vermelho ficaria 1 quilo por segundo. E o termo em verde representa o que sai de fluxo de massa menos o que entra, que é o fluxo de massa líquido. Então, o termo em verde ficaria, o que sai é 2, o que entra é 3. 2 menos 3, menos 1. Menos 1 quilograma por segundo. A soma dos dois sempre tem que ser igual a zero. Conservação da massa, não posso sumir com massa, não pode aparecer massa do nada. Ela tem que se conservar. Então, é isso que representa essa equação aqui. Ela representa uma forma integral, tá? A conservação da massa. Até aqui tudo bem, pessoal? Deu para entender a equação? Sim. Beleza. Vamos agora para conservação de quantidade de movimento. Mas antes de ir para a conservação de quantidade de movimento, eu quero lembrar só um detalhe aqui. Se vocês olharem aqui nessa equação, e esse ponto é importante, tá? Porque quando a gente for fazer alguns cálculos, a gente tem que se atentar a isso. Observe que a gente tem aqui, ó, uma integral na superfície de controle de ρ, v é a velocidade, né? dA é a área. Só que aqui a gente tem o vetor velocidade e o vetor área. E eu tenho um ponto aqui no meio. Isso daqui é produto escalar. É um produto escalar entre o vetor velocidade e o vetor área. O que eu quero dizer com isso? Vamos imaginar o seguinte, ó. Estou pegando o mesmo exemplo que eu passei ali anteriormente, tubulação. Vou até pegar uma tubulação assim, ó. O volume de controle assim. Tá? Bem simples. Eu tenho um determinado fluido entrando por aqui. Vou chamar de V1, tá? A velocidade desse fluido, V1. E eu tenho fluido saindo por aqui. Vou até mudar aqui um pouquinho, porque eu poderia ter áreas diferentes, tá? Até fazer assim, ó. Só para dizer que eu posso ter uma saída com área diferente da entrada, tá? Então, aqui vai ter uma velocidade V2, que, por eu ter uma área menor aqui, provavelmente a velocidade vai ser bem maior. V2, tá? As velocidades estão nessa direção aqui, são vetores, né? Vetor velocidade V1, vetor velocidade V2, beleza? Bom, quando esse fluido está entrando aqui, eu tenho uma determinada... e vamos dizer que aqui, ó, nas laterais, são paredes, tá? Eu tenho uma parede aqui, essa parede vai até aqui, ó, e eu tenho uma parede aqui. Essa parede vai até aqui. Beleza? Então, tem essa situação. Então, as áreas que eu teria que analisar, quando eu fosse avaliar essa integral aqui, ó, quando for avaliar essa integral aqui, as áreas que eu teria que analisar seriam essa área aqui, que eu vou chamar de área 1, e essa área aqui que eu vou chamar de área 2. E aqui vem um ponto importante, tá? Vocês olharem essa equação aqui, a gente tem um vetor área, tá? Como que a gente define esse vetor área? O vetor área sempre representa um vetor normal à superfície que eu estou analisando. Então, por exemplo, aqui eu tenho a área 1, né? Então, normal é essa superfície. E esse vetor área, ele sempre vai estar apontando para fora do volume de controle. Então, o meu volume de controle é isso daqui, né? Aqui tem a superfície, o meu vetor área, ele estaria normal à superfície apontado para fora do volume de controle. Então, o meu vetor área 1 seria assim.
Vetor área 1. Mesma coisa que eu vou fazer para o 2. Normal a superfície e sempre apontando para fora do volume de controle. Então, aqui eu teria um vetor, vou colocar só um pouquinho mais para baixo, para não ficar em cima do vetor velocidade, área 2. Beleza? Então, tem os dois vetores aqui, ó, área 1 e área 2. Tá? E a definição que a gente vai utilizar, e aí foi com base nela que foi escrita a equação nesse formato, tá? Beleza. Tá? Então, quando a gente for, na prática, quando a gente for fazer esse cálculo aqui, a gente tem que fazer esse produto escalar entre esses dois vetores, tá? Quando a gente for fazer a análise. Vamos fazer um exemplo aqui só para a gente verificar. Vamos dizer que eu tenho uma situação, que é a situação que geralmente a gente vai trabalhar, tá? De um escoamento em regime permanente. Deixa eu pegar aquela equação aqui de novo. Vou colocar aqui. Vamos dizer que eu tenho uma situação em regime permanente. O que quer dizer um processo em regime permanente, pessoal? Alguém sabe me dizer? Que não varia com o tempo. Que não varia com o tempo. Tá? Um processo em regime permanente é aquele que não varia com o tempo. Tá? Um processo que varia com o tempo é o que a gente chama de processo transiente. Tá? Se eu tenho algum processo em regime permanente, que ele não muda com o tempo, então, sempre vai estar entrando numa determinada velocidade, sempre vai estar saindo numa determinada velocidade, não tem variação de massa aqui dentro ao longo do tempo. Se eu tenho um processo em regime permanente, esse termo aqui, ó, vocês concordam que vai ser zero? Porque ele depende do tempo, né? É derivado em relação ao tempo. Então, isso daqui, ó, vai ser zero se eu tiver um problema em regime permanente. Que na maioria dos casos, a gente vai analisar processos em regime permanente, tá? Que não estão variando ao longo do tempo. Então, a gente vai ter só essa parte aqui, ó, para analisar. Tem que fazer essa integral na superfície de controle, em cima do pontilhado, de ρ, V, escalar, dA. O que é esse V escalar dA? A gente tem que lembrar um pouquinho lá do começo da faculdade, a gente via bastante isso, principalmente em álgebra. V escalar, vou colocar, aqui está dA por causa que eu estou fazendo uma integral em relação à área, tá? Mas vou colocar aqui, ó, V escalar A. Eu não sei se vocês se lembram, mas quando a gente pega dois vetores e faz o escalar entre eles, isso aqui nada mais é do que um módulo do primeiro vetor, vezes um módulo do segundo vetor, vezes o cosseno do ângulo entre os vetores. Então, pegando uma representação geral aqui, vamos dizer que eu tivesse alguma coisa assim, ó, vetor velocidade para cá e um vetor área para cá, por exemplo. Tem um ângulo entre esses dois vetores. Como que eu calculo o produto escalar? É o módulo do primeiro, vezes o módulo do segundo, vezes o cosseno entre os dois. Tá? Se eu fosse pegar isso daqui e aplicar nessa integral, eu teria o seguinte, ó, integral da superfície de controle ρv dA igual a zero, eu poderia escrever ela como sendo, vou fazer análise na minha primeira área e na segunda área, que é onde eu tenho fluxo de massa. Então, eu poderia escrever isso daqui, ó, integral, vou chamar de 1 aqui, ó, da área 1, ρ, v, dA, mais integral na área 2 de ρ, v, escalar, dA. Isso igual a zero. Bom, a gente está considerando velocidades constantes aqui na entrada e velocidade constante na saída. Então, ela não vai mudar em função da área aqui. E a massa específica também vamos considerar constante. Eu vou jogar isso daqui para fora, então, da integral. Vai ficar ρ, vai ficar o produto escalar da velocidade
vezes a área, então V1 escalar A1, mais ρ V2 escalar A2. Beleza? E agora vamos resolver esse produto escalar aqui. Lembrem disso daqui, ó. Módulo primeiro vezes módulo do segundo vezes cosseno do ângulo. Vamos ver aqui, ó. Se eu tenho essa situação aqui, velocidade está indo para a direita e a área está indo para a esquerda, qual que é o ângulo entre esses dois vetores, pessoal? Zero? Será que é zero? 180. 180. Observem aqui, ó. Eu tenho um vetor, não posso fazer assim, ó, um vetor para cá e o outro para cá, né? Eles estão em sentidos opostos. Então, o ângulo entre os dois, esse θ aqui, é 180 graus. Beleza. Isso daqui é 180 graus o ângulo. Se a gente for aplicar isso daqui, ó, para aquela situação, o módulo primeiro vai ser o escalar, né? Vai ser a velocidade desse vetor aqui. O módulo do segundo vai ser a área desse vetor aqui. Cosseno de 180. Quanto que é cosseno de 180? Hein, pessoal? Menos 1. Menos 1, né? Cosseno de 180 graus é menos 1. Então, a gente ficaria assim, ó, menos, porque o cosseno de 180 é menos 1, ρ V1 a 1. Tirei o vetor porque eu estou trabalhando aqui agora com o módulo, né? O escalar. Na segunda situação, qual que é o ângulo entre os vetores? Zero. 0. Vai ser zero. Cosseno de zero é quanto? 1. Cosseno de zero é 1, né? Então vai ficar positivo. Mais ρ V2 a 2. Isso igual a zero. Então aqui a gente tira aqui. Rho V1 a 1 é igual a Rho V2 a 2. Fluxo de massa que está entrando é igual ao fluxo de massa que está saindo. Isso aqui provavelmente vocês já usaram algumas vezes, né? Essa parte de fluxo de massa que está entrando e que está saindo. É a conservação da massa para um processo em regime permanente. Tá? Mas ela vem aqui das integrais, tá? E vem dessa análise aqui de produto escalar. Por que eu estou frisando isso daqui? Eu poderia já falar, não, a gente vai trabalhar basicamente com isso daqui. Porque eu posso ter alguma situação onde a minha velocidade não está diretamente alinhada com o vetor área. Eu poderia ter alguma situação assim, ó. Velocidade aqui, o meu vetor área está para cá. Então, eu teria que analisar esse cosseno desse ângulo aqui, tá? Pode ter situações onde eu tenha algo assim, tá? Quando a gente for fazer análise de escoamento em rotores, é comum eu ter um vetor que não está alinhado, um vetor velocidade que não está alinhado com o vetor área, tá? Então, a gente vai ter que saber essa angulação, beleza? Quando chegar essa situação, eu vou mostrar para vocês, tá? Essa daqui era a parte aqui de conservação da massa. Vamos agora para a conservação da quantidade de movimento. Pessoal, se tiverem dúvidas aí, fique à vontade, tá? Só perguntar. Vamos agora para a parte de conservação da quantidade de movimento, tá? Quando eu for fazer a análise de conservação da quantidade de movimento linear para um volume de controle, a equação que a gente vai usar é essa equação aqui, ó.
Isso daqui é uma formulação integral, tá? Da quantidade de movimento linear. Deixa eu até colocar aqui, ó, formulação integral da conservação da quantidade de movimento linear, tá? Conservação da quantidade de movimento linear em um volume de controle. O que representa essa equação? Tá? Basicamente, essa equação mostra que, dependendo da variação da quantidade de movimento linear, eu gero forças. Isso daqui nada mais é do que uma forma de escrever a segunda lei de Newton. Força igual a massa vezes aceleração. Só que, em vez de eu escrever para uma determinada quantidade de massa, eu estou escrevendo para um volume de controle. Tá? Eu não preciso pegar uma parcela de fluido e ficar acompanhando ele para fazer esse cálculo. Eu faço uma análise em volume de controle, uma região do espaço que eu quero analisar. Tá? Se lembrem que eu comentei com vocês, né? Se a gente abrir isso daqui, força é igual a m dv dt, certo? Que é a mesma coisa que derivada, massa, vezes velocidade em relação ao tempo. A gente já viu isso daqui na primeira aula, né? Isso era a força. Se vocês olharem aqui, ó, por exemplo, nesse termo aqui, eu tenho velocidade, ρ vezes dv é o quê? É a massa, né? Rho dv é a massa, aqui é a velocidade e aqui tem o tempo, tá? Então, isso daqui vai representar força. Aqui também, ó, eu tenho Rho vezes velocidade vezes dA, isso daqui é fluxo de massa, é m ponto, é massa pelo tempo, vezes a velocidade, vai dar a taxa de variação de quantidade de movimento. Tá? Então, nada mais é do que a equação da conservação da segunda lei de Newton, tá? Só que escrito numa formulação integral. Tá? Então, a gente diz que as forças que estão atuando sobre o volume de controle, e aqui a gente faz uma diferenciação, tá? Esse Fs aqui é o que a gente chama de força de superfície, que são forças que eu preciso ter o contato para ela aparecer. Forças de superfície, e essa daqui são as forças de campo. São forças que não precisam ter contato. A mais comum, quando eu estou fazendo análise de escoamento de fluidos, é a força devido à gravidade, né? A força-peso. Tá? Então, isso aqui é o que a gente chama de força de campo. Força... Opa. Força de campo. Tá? Então, são as forças que estão atuando lá no volume de controle. Tá? Então, isso daqui vai representar as forças atuando sobre o volume de controle. Beleza. Essas forças surgem do quê? Surgem dessas variações de quantidade de movimento. E aqui a gente também tem dois termos. Um termo que representa o que está acontecendo no volume de controle. Então, esse termo representa a variação da quantidade de movimento no interior do volume de controle, de forma análoga ao que a gente viu anteriormente, né? Então, esse termo aqui, deixa eu pegar uma outra cor. Vou pegar essa cor aqui. Esse termo aqui, ele vai representar a variação da quantidade de movimento, variação da quantidade de movimento dentro do volume de controle, tá? Dentro do volume de controle. E esse outro termo aqui,
eu vou deixar aqui em laranja. Esse outro termo aqui, ele vai representar a taxa líquida na qual o volume de controle sai do... a taxa líquida na qual a quantidade de movimento atravessa a superfície de controle, tá? Então, esse termo é análogo que a gente viu lá na conservação da massa. Então, esse termo aqui é a taxa líquida da quantidade de movimento que atravessa a superfície de controle. Que a gente não vai chegar a usar força igual a massa vezes aceleração, porque a gente vai sempre fazer análises com base num volume de controle. Então, a gente não vai estar acompanhando a parcela de fluido. A gente poderia utilizar lá uma análise acompanhando usar a força igual a massa vezes m ponto vezes aceleração lá, se eu tivesse acompanhando a minha parcela de fluido, mas aqui não, a gente vai construir um volume de controle e daí a gente vai ver o que está entrando e o que está saindo. Tá? Então, a gente faz uma análise com base no volume de controle. Tá? Basicamente, é o que... essa equação ela vem de um teorema que tenta representar as equações de sistema, equações baseadas numa quantidade de massa, com as equações num volume de controle. Então, tenta representar essas equações que surgiram lá numa quantidade de massa por um volume de controle. Esse teorema é o teorema de transporte de Reynolds. Tá? Porque quando a gente faz análise aqui em fluidos, é muito mais fácil fazer uma análise num volume do que ficar acompanhando a parcela de fluido. Beleza? Então, aqui seria a taxa líquida, a quantidade de movimento que atravessa a superfície de controle. A superfície de controle. Bom, se vocês olharem essa equação aqui, ó, a gente vai aplicar isso para avaliar torques, na realidade, que é força vezes um raio, né? Então, a gente vai utilizar isso daqui para avaliar torques, tá? Pode ser sim utilizado, pode ser sim, é o que a gente vai fazer, tá? Vai utilizar essa formulação integral para ver essas forças, mais forças aplicadas num raio, que vai dar um torque, né? Que eu tenho um elemento ali girante. É o que a gente vai ver na sequência aqui, beleza? Bom, se vocês olharem essa equação aqui, ó, observem que ela é uma equação vetorial, né? Ó, eu estou trabalhando com força. Força é um vetor, né? É uma equação vetorial. Diferentemente dessa equação aqui, né? Essa aqui era uma equação escalar, né? Apesar de eu ter vetores aqui, mas eu estava fazendo o produto escalar desses dois vetores. Então, isso daqui ia dar um número, né? Ia dar um escalar. Então, isso daqui é uma equação escalar. Vai dar um valor. Quando eu falo em massa, eu não digo, massa apontada para cima, para baixo, para o lado. Não, estou falando em massa. Agora, quando eu falo em forças ou quantidade de movimento, eu estou falando de vetores, certo? Então, isso daqui é uma equação vetorial, tá? Então, eu poderia escrever essa equação aqui, tanto para o eixo x, quanto para o eixo y, quanto para o eixo z. Geralmente é assim que a gente faz, tá? Faz uma análise para cada eixo. Só para vocês verem como que tá travando aí para vocês, pessoal? Conseguem me ouvir bem?
Sim? Beleza? Talvez seja. Aqui não. Agora tá ok? Beleza. Se tiver travando muito, me avisem que daí eu vou repetindo, tá? Sem problema. Posso ir até um pouquinho mais devagar, se precisar, tá? Qualquer coisa pode avisar. Fiquem à vontade. Então, se essa equação aqui é uma equação vetorial, eu poderia reescrever ela para o eixo x, para o eixo y, para o eixo z, tá? Então, é isso que eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu só pegar uma ferramenta de captura aqui. Já vou escrever aqui em formato de regime permanente, tá? Vou colocar aqui. Se eu estou analisando em regime permanente, esse termo aqui, ó, que é função do tempo, ele cai fora, né? Então, se eu tiro isso daqui, esse termo aqui, só fica esse termo aqui, ó. E daí eu fico, tá zerando aqui, né? Os termos em função do t, e daí eu fico só com esse termo aqui, que é o termo referente à superfície de controle. Só uma nomenclatura, tá? Isso aqui a gente nem vai utilizar na nossa dedução ali para análise de quantidade de movimento angular, mas só para vocês entenderem, e alguns, quem fez McFlu quem da mecânica, isso daqui já está bastante acostumado, quando a gente tem um vetor velocidade, geralmente, esse vetor velocidade, a gente consegue decompor ele na direção x, y e z. A componente da velocidade em x, a gente chama de u, tá? A componente da velocidade em y, a gente chama de v, a componente da velocidade em z, a gente chama de w. Então, esse u e esse v e esse w representam as componentes da velocidade, respectivamente, em x, em y e em z. Tá? Então, só para vocês entenderem de onde vêm essas letras que não estavam sendo apresentadas antes. Tá? São as componentes da velocidade em x, em y, em z. Aqui não aparece porque aqui eu estou fazendo produto escalar, né? Então, eu tenho que pegar os vetores mesmo, não as decomposições. Tá? Tem que pegar os vetores de velocidade e área. Mas aqui, quando a gente tinha a equação, né, é o vetor velocidade rho VDA. Então, aqui é o produto escalar dos vetores, continua a mesma coisa, só que aqui, quando eu pego só em x, eu pego o escalar dele, a componente dele em x, que é o u, tá? E assim, respectivamente, para y, para z. Então, essa daqui ficaria a equação da conservação da quantidade de movimento linear para um caso em regime permanente. Bom, dito isso, agora eu vou apresentar para vocês o princípio da quantidade de movimento angular no volume de controle, que é o que a gente vai utilizar mais aqui, em conjunto com conservação da massa, para fazer análise de escoamento no rotor. Eu gosto de mostrar essa equação aqui, porque se vocês olharem essa equação, a equação do movimento angular, é muito similar. Só que aqui eu vou estar trabalhando com força, e na angular eu vou estar trabalhando com torque. Torque é o quê? É uma força vezes um raio. Então, vai ser essa equação. No lugar de força, eu vou ter torque. E aqui eu vou ter um raio multiplicando esses termos aqui. Eu vou estar trabalhando com torque. Então, eu vou ter isso daqui, ó. Minha equação para conservação da quantidade de movimento angular. Vamos colocar aqui, ó. Colocar princípio da quantidade de movimento angular, da quantidade de movimento angular
para um volume de controle, né? Vou até deixar aqui embaixo. Para um volume de controle. Então, é essa equação aqui que eu tenho. Observem que ela é basicamente a mesma coisa da equação aqui de cima. Em vez de forças, eu vou colocar um torque. Aqui eu tenho velocidade, ρ dv. Velocidade, ρ dv. Só que daí eu coloquei um raio aqui que está multiplicando. Tá? É um produto vetorial daí que eu estou fazendo aqui, tá? Produto vetorial. Porque eu vou ter que ter um vetor, né? Um torque é um vetor, né? Então, eu tenho que colocar aqui o produto vetorial. Mesma coisa aqui, ó. Vou ter o produto vetorial, só que a única coisa que eu estou incluindo aqui é o raio, tá? Porque em vez de trabalhar com força, eu vou trabalhar com torques. Isso daqui é essencial quando a gente vai fazer análises de elementos girantes, né? Então, a gente trabalha com torque. Ok? Beleza. Também vamos trabalhar numa situação em regime permanente, tá? Então, esse termo aqui, ó, já vai cair fora. A gente vai trabalhar em regime permanente, então não vai ter nada variando com o tempo. Basicamente, a gente vai trabalhar com essa parte aqui da equação. Tá? Basicamente, o torque que a gente vai considerar aqui é o torque de eixo, tá? Posso ter outros torques devido a algumas forças que aparecem ali ao longo do escoamento, né? Eu tenho algum atrito, alguma coisa assim que pode gerar algum torque, mas de forma geral, o torque principal na minha máquina de fluxo vai ser o torque do eixo. E já que a gente está fazendo uma análise idealizada, considerar só esse torque já é suficiente para fazer essa análise inicial, tá? Então, basicamente, a equação que eu vou ter vai ser essa equação aqui. Integral na superfície de controle, o raio vetorial, velocidade, ρ, v, escalar, dA. Tá? Essa vai ser a equação para relacionar torque de eixo com variação da quantidade de movimento angular. Tá? Claro que a gente vai simplificar ainda mais essa equação. Tá? A gente vai pegar essa equação, vai simplificar ela, onde a gente não vai nem precisar fazer essas integrais aí, tá? A gente vai escrever isso daqui de uma forma um pouco mais simplificada para auxiliar, beleza? Quando a gente escreve a equação assim, tá? Continua tendo aqueles termos, vou até colocar de novo aqui, ó. Esse termo aqui representa os torques que atuam no volume de controle, torques que atuam conservação da quantidade de movimento linear. Tá? CQML é conservação da quantidade de movimento linear. Então, os torques que atuam sobre o volume de controle. Esse outro termo aqui, que a gente está cortando, isso daqui representa como que essa conservação da quantidade de movimento angular está variando com o tempo, lá dentro do volume de controle. Então, é variação da quantidade de movimento angular dentro do volume de controle. E esse último termo aqui, vou deixar aqui esse roxo aqui, esse último termo aqui, ele representa a taxa líquida de fluxo da quantidade de movimento angular que atravessa a superfície de controle. Então, a taxa líquida
de quantidade de movimento angular que atravessa a superfície de controle. Superfície de controle. Beleza? E é com base nessa equação aqui que a gente vai fazer a nossa dedução para achar a equação de Euler, tá? Que é a equação lá das turbomáquinas. Tá? Então, essa equação aqui, que a gente já simplificou, considerando só o torque de eixo, basicamente essa equação, ela mostra que se eu tenho, por exemplo, uma bomba, uma entrada de trabalho, né? Estou entregando trabalho para uma bomba, vai gerar um torque, e esse torque vai ocasionar a variação da quantidade de movimento angular do fluido. Basicamente é isso que ele vai apresentar. Eu estou fornecendo um torque lá no rotor, e esse torque vai gerar uma variação na quantidade de movimento angular do fluido. Se eu tivesse, por exemplo, uma turbina, eu pego uma variação de quantidade de movimento angular do fluido, tá, entre a entrada e a saída, e transformo isso num torque. Então, a variação da quantidade de movimento angular do fluido está gerando um torque, tá? E daí esse torque vai gerar uma potência. Beleza? Isso daqui é o que eu acabei de falar para vocês, tá? Uma turma-máquina com entrada de trabalho, torque requerido causa variação de quantidade de movimento angular. Para uma turma-máquina com saída de trabalho, torque produzido é decorrente da variação da quantidade de movimento angular. Agora, o que a gente vai fazer é pegar essa equação aqui e nós vamos trabalhar um pouquinho com ela, tá? E aplicar a equação que a gente acabou de deduzir sobre essa figurinha aqui, tá? Essa daqui é uma figura representativa de um rotor, tá? Por exemplo, um rotor de uma bomba centrífuga. Então, com base na equação que a gente viu agora, a gente vai aplicar ela nesse rotor para achar a nossa equação de Euler das turbomáquinas. Vai ser essa equação aqui, ó. O objetivo é a gente chegar nessa equação aqui. Então, vou pegar essa figurinha aqui. Vamos jogar aqui. Começar a trabalhar. Deixa eu só ver aqui o espaço. Acho que dá para colocar aqui, sim. Então, aqui, ó, imagine o seguinte, a gente tem uma bomba centrífuga, lembrem-se lá da primeira aula que a gente viu o funcionamento de uma bomba centrífuga, né? O fluido entra aqui no centro, e aqui eu tenho a passagem do fluido pelas pás, né? Se eu for representar isso daqui, eu tenho alguma coisa assim, ó. Aqui está a figurinha da bomba centrífuga, né? Então, o fluido está entrando aqui por dentro, e daí ele vai caminhando aqui para a periferia, para sair aqui nesse perímetro externo, né? Então, ele faz um caminho aqui na direção radial, tá? Então, eu tenho um raio interno, onde está entrando fluido, daí ele entra aqui dentro do rotor, propriamente dito, certo? Para fazer o escoamento. E aqui, ó, vou representar em vermelho, só para vocês visualizarem, aqui eu tenho as pás, ó. Eu tenho uma pá aqui, daí eu tenho outra pá para cá, e assim por diante. Tá? Eu tenho as pás, o formato das pás, aqui a angulação, vai depender do modelo da turbina, tá? Mas basicamente eu vou ter as várias pás aqui ao longo da periferia. O fluido entra por aqui, então esse 1 aqui, ó, que está representado, essa superfície 1, seria a superfície de entrada, tá? E a 2 seria a superfície de saída. Então, o volume de controle que a gente vai fazer é o que está representado pontilhado por aqui, ó. Representa aqui, ó, entrada, essa seria a minha área A1, que seria a área de entrada,
e a área A2 seria essa área de saída aqui. Se eu quiser quantificar quanto que é essa área de entrada, é como se eu pegasse e, e visualizasse o perímetro disso daqui vezes a espessura da minha pá. Tá? Se eu colocar isso daqui de lado, esse rotor de lado, eu vou ter alguma coisa assim, ó. Vou colocar em diagonal aqui. Teria alguma coisa assim, ó. Tá? E aqui eu tenho o rotor interno. Tá? Eu vou ter lá uma determinada espessura aqui, né? Então, a minha área de saída, que ele está saindo por aqui, seria essa área aqui, ó. Essa seria a área de saída. Até lá atrás, né? Seria essa área 2 aqui. Vai ser o perímetro vezes a espessura. Que espessura? Espessura da própria pá, né? Espessura do rotor. E a área de entrada seria essa área aqui, ó. Eu estou representando aqui, ó. Que é onde está entrando em contato com as pás ali no rotor. Tá? Então, bem seria o perímetro, esse perímetro aqui, vezes a espessura. Então, essas seriam as áreas de entrada e de saída. Beleza? Bom, já entendido aí o que é essa geometria, vamos agora analisar a nossa equação, que a gente acabou de deduzir. Tá? Vamos pegar e vamos analisar a nossa equação que nós acabamos aí de deduzir. Tá? Então, para fazer análise da nossa equação, ela está representada aqui em cima, tá? Ela representa o seguinte, ó, é a integral na superfície de controle do raio vetorial velocidade ρ, v, dA. Eu vou representar essa equação em duas superfícies. A superfície de entrada, que é essa superfície 1, e a superfície de saída, que é a superfície 2. Então, eu vou escrever aqui embaixo. O torque. Só desconectei aqui, pessoal. Só um segundo. Deixa eu ver aqui, agora foi. O torque, que é o torque de eixo, vetor, né? Vai ser integral do quê? Dessa equação aqui, né? Na superfície de controle. Mas daí agora eu vou fazer, dividir ela em duas. Superfície de controle 1. O raio vetorial. Vou colocar aqui, ó. R, produto vetorial. Vou colocar um xizinho assim, ó. Produto vetorial. Velocidade, ρ, v, dA. Mais integral na superfície 2, superfície de controle 2. Seria essa daqui, ó, essa externa. Então, 1 é a entrada, 2 é a saída. R, vetorial, V, O, V, escalar, dA. Então, essa seria a minha equação representativa da conservação de quantidade de movimento angular. Tá? Bom, tem algumas coisas aqui que a gente já viu anteriormente. Por exemplo, esse termo aqui, ó, ρ, v, escalar dA, a gente viu lá da conservação da massa. O que representava isso daqui? Quando a gente fez essa análise aqui, ó, ρ, v, escalar dA, isso daqui representava o fluxo de massa, né? Então, seria o fluxo de massa que estaria entrando no volume de controle. E esse outro termo aqui, ó, também é o fluxo de massa. Fluxo de massa, só que agora que está saindo do volume de controle. Então, isso daqui seria o M ponto que está entrando,
e esse daqui seria o M ponto, deixa eu ajeitar aqui, aqui é o M ponto que está entrando no volume de controle, e esse daqui é o M ponto que está saindo. Você lembra que eu falei que não necessariamente o vetor área e o vetor velocidade seriam iguais? Estariam na mesma direção? Observem aqui, ó. O vetor velocidade do fluido está representado por esse vetor azul, ó. V1 e V2. Se eu pegar o ponto aqui, ó, se eu pegar esse ponto de análise, a minha área, ela estaria apontada na direção normal. Aqui estaria o A1 nesse ponto de análise. O A2, ele estaria também na direção normal. A2 estaria para cá. Ah, A1, só detalhe aqui. Na realidade, A1 não estaria para cá, né? A1 sempre para fora do volume de controle. A1 estaria para cá, né? E o A2 estaria aqui. Sempre normal a superfície, ó. Velocidade não está normal a superfície. Por que a velocidade não está normal? Porque esse elemento aqui está girando, né? Então, ele tem uma componente aqui devido ao giro do rotor. Tá? Então, ele não está normal, beleza? O que está representado aqui nesses vetores pretos são as componentes. Componente normal e componente tangencial. Aqui também, componente normal e componente tangencial desse vetor de velocidade do fluido. Tá? Então, esse V1 e esse V2 é a velocidade do fluido, e o VT2 e VN2 são as componentes tangenciais e normais dessa velocidade aqui. Só decompus, né? Fiz uma decomposição na direção normal, na direção tangencial. Mesma coisa aqui. Fiz uma decomposição na direção normal e na direção tangencial. Beleza? Tá. Então, a gente concorda que isso daqui é o fluxo de massa, né? Que está entrando e que está saindo. Então, isso daqui a gente já sabe, se a gente resolver esse produto escalar aqui, a gente já consegue resolver isso tranquilamente. Falta a gente analisar, então, esse R vetorial V, o raio vetorial V. Para analisar isso daqui, eu vou fazer mais uma divisão aqui no lado, pessoal. Então, para a gente fazer isso daqui, ó, imagina que eu tenho o seguinte, eu vou pegar um vetor raio, tá? Que é esse vetor aqui. Então, se eu fosse pegar essa parte aqui, eu teria um vetor raio aqui e um vetor velocidade aqui, ó. Vou pegar o da entrada, só para a gente representar. Então, é como se eu tivesse alguma coisa assim, ó. Eu tenho um vetor raio, vou representar em verde. Já a régua fica mais fácil. Tem um vetor raio. E eu tenho um vetor velocidade. Estou vendo aqui na entrada, raio 1, e um vetor agora, velocidade, eu vou desenhar aqui em azul. Vetor velocidade, ele vai estar aqui inclinado, vamos dizer que ele está inclinado. Vetor velocidade, ele vai estar aqui. V1, beleza? Bom, isso daqui é a mesma coisa que a gente fazer isso daqui, né? Isso daqui seria a mesma coisa que eu pegasse esse vetor
copiar ele, jogar ele aqui, e pegasse esse outro vetor, vamos ver se eu consigo copiar aqui, colocasse ele aqui, né? Porque são vetores, né? Só estou somando, estou fazendo o produto vetorial deles. Então, vou representar ele assim. Aqui está o R1, aqui está esse V1. Beleza? E eu tenho um ângulo entre esses dois vetores. Se eu quero fazer o produto vetorial entre esses dois vetores, isso daqui vai ser o módulo do primeiro, o R1, vezes o módulo do segundo, V1, vezes produto vetorial, é seno do ângulo. Seno de θ. Tá? Beleza. Mas eu tenho uma outra forma de representar isso daqui. Vocês concordam que eu posso pegar esse vetor velocidade aqui e decompor ele? Não poderia fazer isso daqui, ó? Decompor ele numa direção normal e tangencial? Observem que o raio sempre está na direção normal, ó. Vou pegar a figura lá de baixo. Tá? Observem que o raio, se eu fosse representar um vetor raio aqui, ó, esse vetor raio estaria aqui, ó. Né? Ele sempre está na direção normal, certo? Então, esse daqui seria o vetor raio. Então, quando eu for representar ali, o vetor a 90 graus é o tangencial, o vetor que está alinhado com o raio é o normal. Então, eu poderia fazer isso daqui, ó. Posso pegar essa velocidade e representar como se fosse dois vetores, duas componentes. Uma tangencial, que eu chamei de VT1, VT1, e uma normal, que eu chamei de VN1. N de normal, T de tangencial. Ele só decompus aqui numa componente tangencial e uma componente normal. Por que eu estou fazendo isso? Para a gente fazer uma análise de trigonometria simples aqui, ó. Eu não tenho seno de θ. Seno de θ é o quê? Cateto oposto, VT1, sobre hipotenusa, V1. Eu posso escrever que seno de θ seria VT1 sobre V1. Se eu isolar o VT1, VT1 é igual a V1 seno de θ. Aonde que eu tenho V1 seno de θ? Aqui, ó. V1 seno de θ. Então, eu posso representar isso daqui, ó, R1 vetorial V1, como sendo o R1 vezes esse VT1, a componente tangencial da velocidade. Fiz isso aqui para entrada, tá? Posso fazer a mesma coisa para saída, vai dar a mesma coisa. Então, no lugar desse produto vetorial aqui, ó, eu vou colocar RVT, tá? Então, para a entrada vai ficar R1 VT1, na saída vai ficar R2 VT2, tá? Lembrando aqui, ó, vou deixar bem, vou até escrever aqui, ó, que V1 e V2 são as velocidades do fluido, tá? Por que eu estou deixando... é óbvio que é a velocidade do fluido. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente vai ver que tem outras velocidades. Eu tenho, por exemplo, esse U aqui. O que é esse U? Velocidade tangencial do rotor, ou da pá, tá? A gente vai trabalhar mais para frente, nessa aula ainda, tá? Com diagramas de velocidades, que a gente vai ter lá a velocidade do fluido, a velocidade do rotor, ou da pá, e a velocidade do fluido em relação à pá, que é a velocidade relativa. Tá? Então, só para não confundir aí nas nomenclaturas,
V1 e V2 são as velocidades do fluido, tá? Beleza. Então, a gente vai ficar com o seguinte, ó. Com aquela equação, que é essa equação aqui, né? RV é o raio vezes a componente tangencial, né? O produto vetorial ali vai dar o raio vezes a componente tangencial. Então, a gente vai ficar com o seguinte, ó. O torque de eixo. Já vou escrever aqui no formato escalar, tá? Vai ser R1 VT1 vezes esse fluxo de massa que entra. Eu tenho que calcular ρ VDA. Observem aqui, ó. Velocidade tá para essa direção aqui mais para cima, né? A área tá para baixo. O produto escalar disso daqui, vocês acham que vai dar positivo ou negativo? Eu tenho vetores em direções opostas, né? Isso vai dar positivo ou negativo? Lembrem-se disso daqui, ó. Quando eu tinha entrada lá, tá a velocidade para um lado, a área do outro, né? O ângulo aqui, ele ficava, nesse caso deu 180, mas ele ficava aqui maior do que 90, né? Então, ele vai dar um valor negativo, né? Então, aqui também, quando a gente for calcular isso daqui, ele vai dar um valor negativo. Então, esse fluxo de massa aqui, quando a gente for calcular, a gente vai ter que colocar um valor negativo aqui. Vai ser menos o valor do fluxo de massa. Porque eu tenho que fazer aquele produto escalar, né? E o de saída, a velocidade e a área, apesar que não estão alinhados, mas eles não dão um ângulo maior do que 90 graus, né? Tá? Então, a velocidade está aqui e a área está aqui. Então, eu vou ter um valor positivo. Então, aqui vai ficar mais o R2 VT2 vezes, vou até colocar aqui, ó, mais M ponto. Tá? Então, a minha equação, basicamente, o torque do eixo, vai ficar, vou escrever assim, ó, R1 VT1 mais, não, vou colocar assim, ó, R2 VT2 menos R1 VT1, tudo isso multiplicando o fluxo de massa. Tá? Essa equação nesse formato aqui é o que a gente chama da equação de Euler das turbomáquinas. É isso daqui que a gente vai utilizar bastante. Tá? Essa equação aqui que a gente vai utilizar bastante. Equação de Euler das turbomáquinas. Beleza? Que é o que está aqui, ó. Equação de Euler das turbomáquinas. Bom, então esse daqui vai ser o torque de eixo que a gente tem. Se a gente quiser saber a potência, basicamente a gente pega esse torque e multiplica pela velocidade angular, tá? Ou seja, quantos radianos está rodando isso daqui tá mudando aqui por segundo, né? Velocidade angular, que é o W, né? Aquele, não é W, é o ômega, né? Que a gente utiliza para fazer análise. Então, eu posso escrever potência, tá?
potência mecânica, tá? Potência mecânica, que é a velocidade angular vezes o torque de eixo. Posso escrever isso daqui, ó. Velocidade angular, R2 VT2 menos R1 VT1 vezes o fluxo de massa. Isso daqui é a potência mecânica. Aqui está a velocidade angular, tá? Desse rotor. Vocês podem observar nessa figura, eu tenho dois raios, né? Um raio de entrada e um raio de saída. E devido a essa velocidade angular, eu tenho uma velocidade tangencial desse rotor, né? Que varia dependendo do raio, né? O que é velocidade tangencial? É raio vezes a velocidade angular, né? V igual a ômega R, né? Que vocês calculavam para achar uma velocidade tangencial. Então, a velocidade tangencial do rotor, que é a velocidade que o rotor tem, e dependendo da posição que eu estou aqui no raio, né? Vai ser o raio vezes a velocidade angular. A gente vai utilizar como nomenclatura da velocidade tangencial do rotor, como sendo o U, tá? U é a velocidade tangencial do rotor, tá? Então, a gente vai escrever aqui, ó, U, que é ômega R, esse U vai ser a velocidade tangencial do rotor no raio R, né? Velocidade tangencial do rotor no raio R, certo? Se vocês olharem a equação que a gente tem aqui em cima, aqui a gente tem, ó, ômega R2, ômega R1. Então, a potência a gente pode calcular assim também, ó. E geralmente é isso que a gente vai utilizar. A potência vai ser U2, ômega R2 é a velocidade tangencial na saída, no ponto 2, U2 VT2 menos U1 ômega R1, vai ser a velocidade tangencial na entrada, VT1, isso que multiplica o fluxo de massa. Tá? Uma outra forma de representar isso daqui também é escrevendo essa potência em função de uma altura de carga teórica. Tá? Isso em hidráulica é bem comum, tá? A gente representa energia do fluido em função de uma altura de coluna de fluido, tá? E para a gente calcular isso, a gente pega a potência e divide pelo fluxo de massa vezes a gravidade. Isso quando a gente for fazer análise de curvas de bomba, vocês vão ver que muitas vezes a gente representa a energia que a bomba está fornecendo para o fluido, energia de aumento de pressão, aumento de energia cinética, o potencial, por uma altura de carga, tá? Que tem unidades aí de potência por fluxo de massa vezes gravidade. Então, se a gente pegar essa equação aqui e dividir por fluxo de massa vezes gravidade, tá? O m ponto vai cair fora, vai ficar 1 sobre gravidade, o 2 VT2 menos 1 VT1, tá? Essa altura de carga teórica aqui é o quanto de energia que eu estou adicionando para o escoamento. Tá? É uma forma de representar quanto de energia eu estou fornecendo ali, que a bomba, por exemplo, está fornecendo para o escoamento. Na sequência, o que a gente vai ver? Eu vou falar um pouquinho sobre diagramas de velocidades. Então, a gente vai começar a relacionar essa velocidade absoluta do fluido, tá? A velocidade do fluido, a velocidade tangencial do rotor, e a gente vai ver uma nova velocidade, que é a velocidade relativa, que é a velocidade do fluido em relação ao rotor. Tá? E com base nessas velocidades, a gente vai construir o que a gente chama de diagrama de velocidades, e com isso a gente pode calcular a análise desses diagramas, tanto na entrada quanto na saída do rotor. Com base nisso, a gente consegue verificar qual que é a potência gerada lá numa determinada máquina de fluxo. Tá? Por exemplo, numa bomba, qual que é a potência mecânica lá consumida para aumentar a quantidade de movimento
do fluido. Tá? Então, a gente vai ver um pouquinho aí sobre diagrama de velocidades, e daí depois a gente vai resolver problemas.